A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos aqui continuar o estudo do livro de Esther. O capítulo é o 2, de 23 versículos, né? Você vai ver 2 títulos aí no capítulo, a glória de Deus. A gente comentou no capítulo 1, irmãos. Louvado seja Deus por isso. A gente vai entrar um pouco na história, né? Algumas datas, não bater no martelo afirmando, né? Mas alguns historiadores acreditam que esse livro de Esther foi escrito entre 486 a 472. Não podemos afirmar. É só um dado, né, histórico para ficar aí para nós aqui. Vamos entrar um pouco no costume, porque Esther, aqui, que no hebraico é chamado de Hadassa, que é Murta, né? Aleluia, você vai ver isso registrado no livro. Aqui, na Pérsia, ela é chamada de Esther, que significa estrela. Então, há um outro significado, né? Mesma pessoa, louvado seja Deus, né? E nós vamos ver aqui que os judeus que moravam aqui na Pérsia, eles continuavam, né? Aleluia, na sua crença em Deus, nos seus costumes, mas sabendo que estavam numa nação estranha, com costumes estranhos. Então, nós vamos falar um pouco disso, né? Aleluia. Hoje aqui, no capítulo 2, né? Fala assim, Assuero casa com Esther, né? Vamos entender o que fez, o que aconteceu, o que Deus, assim, né? Preparou, mesmo não citando o nome de Deus no livro, para que isso viesse a acontecer. O versículo 1, irmãos, para a glória de Deus, fala assim, aleluia. Passadas essas coisas, é apaziguado, né? Em outras palavras, acalmado. Já o furor do rei Assuero lembrou-se de Vaste, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens, formosa vista. Então, irmãos, ia ter na linguagem nossa para os dias de hoje, como fosse um concurso, né? A qual ia várias moças se apresentar, as moças iam ser preparadas, e segundo aqui, irmãos, o costume aqui, que estamos falando aqui dessa cidade de Pérsia, né? Suzã, onde o rei ele se situava, é na cidadela de Suzã, a qual falamos no capítulo 1, né? Que tudo indica ser hoje o Irã, que é vizinho ali, próximo de Israel ali. Os irmãos vão ver, glória a Deus, que no costume deles aqui, irmãos, uma moça, quando ia se apresentar ao rei para esse propósito, né? Para ela ser escolhida, eleita, vamos dizer assim, separada para ele, havia-se, irmão, uma preparação de 1 ano. Você fala assim, 1 ano? Fala, 1 ano. Isso está na Bíblia escrito? Não está. Está na história, no costume aqui. Versículo 3 fala assim, ó. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai. Hegai era um eunuco, vamos falar assim, que tomava conta das mulheres do rei. Eunuco, irmãos, não poderia ser uma pessoa, um homem na sua perfeição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tinha que ser eunuco. Eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixem-lhes os seus enfeites. Irmãos, acredita-se na história que Hegai era efeminado, porque a tradução do nome dele era isso aí. Então na história está escrito isso aí. Ah, por que você está falando isso aí? Porque está aqui no contexto, irmãos. E tudo que tiver aqui no contexto aqui, se Deus assim permitir a gente fazer e falar e dizer e explicar e mostrar, a gente vai fazer isso aqui, irmãos. Para o seu conhecimento, para o nosso aqui. E esse Hegai tomava conta das mulheres, né? O versículo 4 fala assim, a moça que parece bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, né? Em algumas outras traduções, Mordecai. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então, vendo aqui, irmãos, esse dado bíblico, você já entende que Hadassa, né, ou Esther, ela era da tribo de Benjamim. Acredita que o nome da sua mãe era Abiail. Isso a gente vê na história escrito, ela era da tribo de Benjamim.
Versículo 6 agora. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. 7. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela, de parecer e formosura, por ser órfã. Mardoqueu a tomara por filha. Então, você está vendo aí, a gente está entendendo, né? A história, se falando de Mardoqueu, falando aqui, aleluia, de Ester ou Hadassa, na província aqui da Pérsia, né? Cidadela de Suzã. Então, os irmãos estão vendo aqui, aleluia, ela se encontrava ali. Irmão, se encontrava essa situação aqui, o rei mandando preparar moças virgens para que viesse passar pelo crivo dele, vamos dizer assim, para ser escolhida no lugar de Vaste. Como falamos no capítulo 1, irmãos, Vaste, fazendo uma comparação, isso nessa época aqui, era a mulher mais bonita que existia, que tínhamos, ela estava viva ainda. Então tinha que ser escolhida alguém que substituísse toda a sua beleza, sua formosura. Olha que responsabilidade, irmãos. Versículo 8. Sucedeu que, divulgando o seu mandato do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites de boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei, e as levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, irmãos, ela sem abrir a sua boca, aleluia, ao chegar ali para aquela, vamos dizer, aquela pré-eleição, né? Porque a eleição final, o rei que ia dar a palavra dele. Ela já foi, a beleza dela, a formosura dela, achou graça diante de Hegai e já se apressou em deixar a moça ali, que seriam suas futuras concubinas, para ela passar por essa seleção. Ah, irmão, a igreja de Cristo, você, nós, você trazendo para os dias de hoje, irmãos. Quando na igreja se fala, quando na Bíblia fala-se de mulher, a gente faz essa comparação, né, ou conjectura, se você assim entender melhor, sendo a igreja. Irmãos, as virtudes de Deus, essa beleza que vem das qualidades, das virtudes, dos frutos do Espírito, bendito seja o nome do Senhor, tem que sobressair as belezas deste mundo, irmãos. Tem que sobressair as coisas que a este mundo parece bonito, agradável, maravilhoso ao linguajar do povo. As virtudes do Senhor na nossa vida como igreja tem que sobressair e as pessoas têm que ver e ver isso de longe, irmãos. Essa virtude, essa beleza, isso tem que refletir a imagem do Senhor, irmãos. Ô glória! Ester, aqui, sem abrir a sua boca, foi separada. Foi visto isso nela, irmãos. Hoje, na vida cristã, falando de mulher como igreja, nós temos que ter essas virtudes. Provérbios capítulo 31, irmãos, lá o seu versículo 10, fala assim: mulher virtuosa, quem achará? Alguém, a gente pode trazer isso sim para o sentido da mulher, ela como mãe, como esposa, aleluia, ela como uma serva de Deus, suas qualidades, suas virtudes. Isso não só se fala, irmãos, do exterior, mas também do interior. Quando você lê lá em Pedro, que fala que as mulheres naquela época chamavam os homens, chamavam Abraão de Senhor, irmãos, eram virtudes que tinham, aleluia, aquelas mulheres lá do Velho Testamento, e hoje as mulheres do Novo têm que servir ao Senhor, irmãos, de se chamar de Senhor, o respeito. Ali fala de um espírito manso, humilde, um coração puro. Não, ali você vê falar um pouco da beleza exterior, não proibindo algo assim que venha arrumar, que venha a mulher usar, mas tudo com modéstia. A palavra fala assim: tudo com ordem, nada em excesso, irmãos, porque tudo em excesso é prejudicial, tudo em excesso faz mal.
irmãos, se torna uma vaidade, algo assim, irmãos, que não vai trazer benefício algum. Mas o cuidado, né? Seja ali dos vestidos, ali fala de joias, tudo. Nada em excesso, irmãos. Pedro ele não proíbe, mas ele fala que tem que ter modéstia, pudor. Irmão, a mulher de Deus, aleluia, ela que tem o Espírito Santo do Senhor, ela sabe, porque o Espírito Santo fala para ela o traje, a vestimenta que ela tem que usar, como ela tem que se portar. Irmão, pessoas falam assim, o ditado do mundo fala assim, o que é bonito tem que se mostrar. Mentira do diabo, irmão. Se é casada, vai ter que mostrar pro seu marido no seu leito, para ele, dentro da sua casa. Fora, irmãos, tem que ter modéstia, fugir da aparência do mal. Ah, eu sou jovem. Se guarda, se preserva. O noivo Jesus está de olho em você, está de olho em nós como igreja. Temos que preservar a nossa vida. A palavra do Senhor fala em Tessalonicenses 5:24. Seja corpo, alma e espírito conservado, íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor. Isso é para as irmãs, é para os irmãos. E todos nós juntos somos a igreja de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, o que tem que aparecer em nós é as virtudes, as belezas de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, os frutos do Espírito Santo, aleluia. Voltando aqui no texto, né? Não estamos saindo do texto, estamos dentro do texto. Louvado seja Deus, fala assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 9. Oh, glória a Deus. 8. Sucedeu que, divulgando-se o tratado do rei e a sua lei, sendo muitas moças da fortaleza de Suzã, ao cuidado de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante ele, por isso apressou-se a dar-lhe os seus enfeites, boa alimentação, como também 7 moças especiais da casa do rei, e levou suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres, né? O versículo aqui é o 10. E Esther, porém, não declarou qual era o seu povo. Por medo, irmãos? Não. Isso foi uma sabedoria de Deus para ela, irmãos. Tinha um momento certo, uma direção certa, um cuidado de Deus para com o povo, com a vida dela. Por isso que ela não falou. Aí fala que não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Ela ouviu, irmão, seu tio que era considerado como pai. Irmão, quando nós ouvimos algo que vem da parte de Deus, você fala assim, mas eu só ouço a Deus. Não, irmão, Deus usa homens, Deus usa mulheres nessa terra, que são ungidos e ungidas dele. Nós temos que ser submissos. Nós, irmãos, começando por mim, a nossa liderança, aleluia, irmãos, dentro de uma casa há uma liderança, há o esposo, depois a esposa, o filho, a filha tem que obedecer o pai e a mãe, aleluia, tem que ter respeito, tem que ter ordem, tem que ter decência, irmão, temos que ser submissos às nossas lideranças, isso é agradável aos olhos de Deus, Deus se agrada com isso, irmãos, aleluia, e aqui Esther nos dá esse exemplo maravilhoso, versículo aqui, glória a Deus, 11, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther estava passando e como a tratavam. 12. E chegando ao prazo de cada moça para se apresentar ao rei, Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, e 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e coisas para a purificação das mulheres. Então, falamos de um ano, irmãos. Só que, acredita-se na história, irmãos, história que é verídica, mas não está isso escrito na Bíblia, que até ser feito essa seleção, essa escolha de várias mulheres, irmãos, virgens, ali das 7, 20 províncias do rei, e Esther no meio. Acredita-se na história que levou 4 anos, irmãos. Então você, que é bom de matemática aí comigo aqui, 3 anos acharam as mulheres, 1 ano de preparação, e aí chega o grande dia, irmãos, delas passarem, aleluia, para que seja ali aos olhos do rei, né, Assuero. Vamos continuar aqui, ó, louvado seja Deus. 13, dessa maneira vinha a moça ao rei, dava-se tudo quanto ela desejava para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. 14, à noite entrava e pela manhã voltava para
a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não voltava mais ao rei, salvo-se o rei a desejasse, fosse chamada pelo nome. 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, o que falamos no início, tio Mardoqueu, que a tomava por filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, alcançava Ester graças aos olhos de todos quanto haviam. Irmãos, essa beleza dela, irmãos, Deus abençoou para algo, irmãos, um propósito maior na frente que vai acontecer, e nós não vamos adiantar aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a casa real, do 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. 17, irmãos. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Oh, irmão, quando algo é direcionado por Deus, irmãos, é sucesso, vitória, porque Deus quer, é segundo a sua vontade. Irmãos, tinha todo um trabalhar de Deus para que ela, Ester, chegasse nessa situação. Falamos isso no capítulo 1, né? De Vasti não ter aceitado aquele pedido do rei para algo grande acontecesse, irmãos. E a gente vê aqui, ó, a rainha Ester agora sendo a rainha, a Ester sendo agora a rainha no lugar de Vasti, irmãos, para ser esposa de Assuero. Aleluia. Versículo 18. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, que era banquete de Ester, que era o banquete de Ester, e diminuiu os tributos das províncias e deu presente segundo generosidade do rei. Então, algo foi tão, a bênção foi tão maravilhosa, irmãos, que o rei, nesse período da festa, ele diminuiu os tributos, os impostos, para dar presente segundo a sua generosidade. Irmão, quando Deus abençoar a nossa vida, a sua vida, aleluia, até pessoas que não estão incluídas na bênção vão ser abençoadas, irmãos. Até pessoas vão ver a bênção e vão ser abençoadas por causa da vitória de Deus na nossa vida, aleluia. Os irmãos vê que a bênção veio para Ester, mas pessoas foram presenteadas pela generosidade do rei. Assim Deus fala para você e para mim, aleluia. O versículo aqui agora é o 19 e 20, né? Fala assim, para a gente encerrar esse assunto e entrar no outro. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava sua parentela e seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester obedecia a Mardoqueu como quando a criara. Irmão, Deus estava nesse algo, nessa conversa, nessa obediência de Ester. Você vai ver que os capítulos nós vamos estar lendo, a gente vai ver isso aí para a glória de Deus. Versículo 21, 22 e 23, tem um outro título que fala assim, ó, Mardoqueu e a conspiração contra o rei. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigitã e Teres, grandemente se indignaram e procuravam atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Ester. Então Ester contou ao rei, e em nome de Mardoqueu, e houve investigação e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Irmão, os irmãos vê que Deus permite uma situação contrária acontecer, irmãos, para que o nome do filho dele, Mardoqueu, fosse registrado num livro. Para quê? Para algo, irmãos, acontecer depois. A palavra de Deus fala assim, que aquilo que é plantado no espírito, colheremos vida eterna, mas na carne é corrupção. Então, Mardoqueu estava plantando, irmãos. Aleluia, para colher. Nós vamos ver no livro a colheita que ele teve, a colheita que o povo teve, irmão. Plante, irmão, obedeça, irmão, se sujeita à autoridade, irmão, tenha a virtude do Senhor, frutos do Espírito Santo. Falamos isso tudo hoje aqui no canal, irmãos. Que essas lições, irmãos, aleluia. E você vê aqui, irmãos, que quando fala aqui que o rei olha para Ester e ama ela, irmãos, vai chegar um dia
Ô glória, ô aleluia, que Deus, o Senhor, vai acontecer um casamento, irmãos, que nenhuma TV, nenhum rádio, nenhum canal, nada fala disso, irmãos. Um casamento maravilhoso, a qual a igreja vai se encontrar com o Senhor lá nos ares e vai ter esse casamento. Ninguém fala disso, irmão. E quando fala, chama a gente de louco, de bobo. Fala que a gente está contando história para boi dormir, lenda, irmão. Esse casamento vai acontecer, irmãos, aleluia. E esse dia o noivo vai olhar para você, para mim, nós como corpo de Cristo, irmãos. E ele vai nos amar? Não, porque ele já nos ama hoje. Mas vai acontecer esse casamento, irmãos. Ô glória, isso vai ser aliançado para toda a eternidade. Já estamos aliançados com Cristo desde quando o aceitamos, mas isso vai se concluir esse casamento nesse dia, no arrebatamento da igreja. Irmão, fica essas lições. Poderíamos falar de muitas outras aqui nesse capítulo aqui. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Você aí que pode, irmãos, compartilhe esse link nos seus grupos aí, nos seus contatos, no status aí, no Face e outras redes sociais. Para quê, irmãos? Para que essa palavra que não é nossa, é de Deus, alcance corações, vidas possam ser libertas, pessoas possam ser inscritas no canal. Você nos ajuda deixando um joinha. E o nome do nosso Deus, irmãos, seja glorificado e exaltado na nossa vida. Amém? Esther capítulo 2 encerrado. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.